Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? E aí, vamos para mais um devocional? Bem, lembrando que a gente está fazendo esse devocional, né, baseado aí no livro Mulheres Extraordinárias, da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje foi escrito pela Grace Kelly. O capítulo 30 diz que uma mulher extraordinária, ela é acolhedora. E nós vamos falar sobre a mulher adúltera do texto de João. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, eu gostaria de te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, porque temos muitas das vezes dificuldade em sermos acolhedores. E que o Senhor possa tratar dentro de nós aquilo que o Senhor quer, ó Pai, dentro desse tema. Muda-nos, ó Deus. Molda-nos, Senhor. Faça aquilo que for da tua vontade nas nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus amado, estar diante de Ti, nos preocupando em Te agradar a todo tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, o capítulo 30 diz que ela é acolhedora e nós vamos falar sobre a mulher adúltera. Texto base, João 8:7 diz assim: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E João 8:11 diz: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Bem, a mulher que adulterou foi confrontada por seu pecado, tomada por vergonha, humilhação e julgamento dos líderes religiosos. Quanta dor, medo, culpa e bloqueios foram instalados nela diante de tal exposição. Jesus não a julgou, ele a acolheu. Sabe, às vezes pode ser que nós possamos ser confrontadas pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, né, irmãs? Isso aí não tem pra onde a gente correr. E pode ser que a gente seja confrontada. E sabe, toda vez que a gente é confrontada num pecado nosso, é natural a gente sentir vergonha, nos sentirmos humilhadas, né? Sermos julgadas muitas das vezes, né? Não somente por líderes religiosos, mas pode ser até pelas pessoas que convivem com a gente. E esse tipo de confronto geralmente gera dor também gera medo, culpa. E às vezes até criam bloqueios, né? Mediante aí esse tipo de exposição. Mas eu queria te dizer uma coisa. Jesus, ele não julgou aquela mulher? Não julgou. Ele a acolheu. E assim como ele fez com ela, ele faz com cada uma de nós. Nós teremos nossos pecados. A gente vai ter sempre situações que a gente vai precisar vencer. Mas, apesar disso, Jesus, ele não nos julga. Jesus, ele nos acolhe. Qual dos acusadores, consultando a sua própria consciência, tinha condições de apedrejá-la? Pode ser que muitas de nós nos vemos na história dessa mulher. Pode ser que sejamos vítimas da opinião alheia e não sejamos libertas pela opinião de Deus. Durante muito tempo, podemos ser refém do julgamento dos outros, presas por uma religiosidade e não livre da culpa do pecado. Nos preocupamos muito com o que os outros pensam de nós e às vezes pode ser que o medo do julgamento nos paralise. Por diversas vezes, e se permitirmos, vamos nos tornar mulheres retraídas, necessitando de usar máscara para esconder a vergonha dos nossos erros. É natural que diante das pedradas que recebemos, também nos tornemos apedrejadoras. Bem, irmãs, quando a gente para observar sobre a nossa própria consciência, uma coisa é fato. A gente deixa, o Senhor Jesus, ele sabia exatamente que todos aqueles homens eram pecadores. Assim como todos nós somos pecadores. E quando a gente examina a nossa própria consciência, uma das coisas que a gente deixa de fazer é de acusar o nosso irmão pelo pecado dele, né? E pode ser que muitas de nós, né, assim como essa mulher, seja vítima da opinião alheia, né? E a gente acaba, quando nós somos vítima da opinião do outro, a gente acaba não sendo libertas pela opinião de Deus, né? É muito mais importante aquilo que Deus pensa a nosso respeito do que o outro. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente caminha nessa vida justamente agindo de uma forma diferente, dando muito mais importância para o que o outro pensa de nós do que realmente aquilo que Deus pensa sobre nós. Sabe, não permita que o medo e dos julgamentos paralise você. Sempre vai ter quem julgue, irmão. Sempre, independente daquilo que você se propor a fazer. Sempre vai ter alguém que vai dizer que faria melhor, vai dizer que você não fez como deveria ter sido feito. Sempre vai ter quem julgue, isso é um fato. Mas não permite que esse medo de ser julgado te paralise, sabe? Siga a si mesmo. Siga fazendo aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração.
É natural que diante das pedradas que a gente recebe, a gente também se torne apedrejadoras. E esse é um perigo. Isso é um perigo, viu? Cuidado com esse lugar. Às vezes, no intuito da gente se defender, a gente acaba atacando. E quando a gente ataca, irmãs, a gente perde a nossa razão. Então, que toda pedrada que você tenha recebido até os dias de hoje, que não sirva para você botar essas pedradas para outras pessoas, sabe? Não acuse o outro. Não vai adiantar, sabe? Talvez se você pegar as pedradas e começar a apedrejar uma outra pessoa, você vai estar fazendo a vontade do inimigo, né? Que é realmente paralisar uma outra pessoa. No entanto, nós precisamos entender que é melhor sermos uma mulher que estende a mão para acolher do que aquela que aponta para acusar e para julgar. Uma mulher extraordinária é aquela que não faz julgamento, mas é aquela que acolhe. Que as pedradas que atiraram em você possam servir para te reconstruir e ressignificar o seu caminho. O que você tem feito com as pedradas que você tem recebido? Sabe? O Senhor nos convida justamente a isso. A não sermos pessoas que apedrejam, mas sim pessoas que acolhem. Né? Nós precisamos seguir os caminhos de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. E sempre, irmãs, vai ter quem nos acuse e quem nos julgue, mas não se importe com isso, sabe? E também não seja essa pessoa. Cuidado, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro está fazendo com a gente que a gente acaba por não ver aquilo que nós estamos fazendo com o outro. Sabe, não seja uma pessoa que julgue e uma pessoa que acuse, mas seja uma pessoa que acolhe. É esse o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Não faça julgamento, sabe, irmãs? Não julgue. É muito ruim ser julgada, você não acha? Eu acho muito ruim ser julgada. Mas a gente muitas vezes não percebe que nós estamos fazendo isso com a outra pessoa. Então, não faça julgamentos, acolha. Por mais que você não entenda a atitude que a outra pessoa esteja fazendo, acolha a si mesmo, sabe? Não entre numa de ser juiz do teu irmão, sabe? Juiz só existe um, irmãs, e a gente precisa realmente tomar muito cuidado com esse lugar. E o que você tem feito com as pedras que você tem recebido, né? Será que você tem pego essas pedras e tacado em outra pessoa? Ou será que você tem realmente utilizado dessas pedras para poder reconstruir a sua vida? Sabe? Quando eu tenho um hábito e quando uma pessoa fala que eu tô errada, às vezes eu acho que eu tô cheia de razão, mas se uma pessoa falar para mim assim, Viane, você errou aqui, eu considero que aquilo ali seja uma verdade. Pode não ser a minha verdade, mas é a verdade da outra pessoa. E o que você tem feito realmente, sabe, com as pedradas que você tem recebido? Será que você tem jogado de volta ou será que você tem utilizado dessas pedras para poder reconstruir a sua vida? Sabe, não leve tanto para o pessoal. Às vezes pode ser que você realmente esteja precisando de um ajuste em alguma área da sua vida. Talvez realmente você esteja precisando ressignificar alguns caminhos que você já trilha, sabe? A certeza, irmãs, quando a gente acha que sabe de alguma coisa, nós nos limitamos muito, porque a gente deixa de aprender. A partir do momento que eu sei que isso aqui é um óculos, eu não vou aprender que isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui é um óculos, sabe? E se permita, sabe, ressignificar os teus caminhos, se permita reconstruir os seus caminhos, sabe? Não levando tanto para o lado pessoal, do julgamento, sabe? De apedrejar as outras pessoas. Não se coloque nesse lugar, mas se coloque realmente no lugar aí de mudança, né? Jesus falou para ela, vai e não peques mais, ou seja, era um convite a mudar o caminho dela. Quando nós descobrimos quem realmente nós somos em Deus, acabamos por ativar a nossa verdadeira identidade de filha amada do Pai. Receber a paternidade daquele que nos criou, resgatou e transformou. A partir daí, começamos a olhar as pessoas com amor e compaixão, não com julgamento. Quem muito é perdoado, muito ama. Deus nos perdoou e sarou as nossas feridas para que hoje estivéssemos aqui nos encorajando umas às outras a receber essa filiação e ressignificar o seu passado, construindo uma nova história com Ele. Sabe, irmãs, nós temos uma identidade de filha de Deus. Aleluia por isso, glória a Deus. Nós somos filhos do Pai.
e receber a paternidade dele, sabe? Daquele que nos criou, nos resgatou e nos transformou. E eu queria dizer isso para você. O Senhor, Ele te criou. O Senhor, Ele te resgatou. E Ele te transformou. Sabe? Utilize isso para a obra dEle. Utilize isso por Ele, sabe? Para Ele. Bem, quando a gente começa a entender quem nós somos em Deus, a gente passa a olhar para as outras pessoas com mais amor e compaixão. E com menos julgamento. Quem muito é perdoado, muito ama. Algumas pessoas utilizam isso, né, essa frase para poder pecar, né? Ah, não, ó, eu preciso pecar muito para muito ser amado. Não, na verdade não é isso não, sabe? Na verdade, assim, eu reconheço que eu já sou tão pecadora, que eu já pequei tanto, que eu sou tão amada, porque o Senhor me perdoa por tudo aquilo de errado que eu faço. Eu não preciso fazer mais. Tudo aquilo que eu já fiz já é suficiente. Se parasse agora de pecar, já tava, sabe, tudo que o Senhor já derramou sobre a minha vida já seria demais. Mas infelizmente a gente só para de pecar no dia que a gente morre, né? Bem, e quem muito é perdoado, muito ama. E a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de entender que eu sou muito perdoada, a Viviane, ela é muito perdoada por Deus. Então, necessariamente, eu preciso passar isso adiante. Deus, Ele me perdoou, Ele me sarou das minhas feridas, para que eu hoje estivesse aqui encorajando cada uma de vocês. E vocês também, sabe? Ele amou, Ele perdoou e sarou as suas feridas para que vocês também fossem usadas por Ele na minha vida, também para poder me encorajar também. A caminhada cristã, ela é sobre uma caminhada de mãos dadas, né? Às vezes as pessoas acham que é uma competição e eu lamento tanto quando eu vejo, sabe, assim, as pessoas com esse sentimento de competir, porque na verdade eu entendo que o evangelho não é sobre competição, é sobre irmandade, é sobre darmos a mão e irmos juntos, é chegar no céu juntas. E quando eu entendo isso, eu acabo por encorajar as minhas irmãs e eu também aceito, me permito ser encorajada por elas. Receber a filiação do Senhor sobre a nossa vida significa até mesmo ressignificar o meu passado. Porque eu vou olhar para Ele, eu vou saber que eu não pertenço mais a Ele, eu já pertenci. Isso já passou pela minha vida, assim. Mas eu vou olhar para Ele não mais com vergonha, né? Com pesar. Mas eu vou olhar para Ele e vou falar assim, é de lá que o Senhor me tirou, sabe? Eu particularmente não tenho orgulho do meu passado. Eu não falo sobre o meu passado, eu não testemunho sobre ele. Por quê? Porque não é um lugar que me dá alegria, sabe? Não, me dá alegria do lugar que eu estou hoje. Hoje eu sinto alegria, sabe? O Senhor transformou a minha vida, Ele tem transformado a minha história. E que nós possamos nos permitir ter a nossa vida, né? Ter uma história construída com o Senhor todos os dias. Quando sabemos quem nós somos em Deus, nós não precisamos mais ser reféns do nosso pecado que cometemos ou do que os outros pensam sobre as nossas vidas. Jesus, Ele é amor. Ele não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele anseia pela libertação das almas que ainda estão aprisionadas com o peso e a culpa do pecado. Sabe, irmãs, Jesus é amor. Ele é amor. O amor amou, né? Ele se entregou. Quem aqui se entregaria a própria vida por uma morte desonrada na cruz do Calvário, de uma forma humilhante, sabe? Quem aqui faria isso? Pela vida de uma humanidade. Olha, eu vou diminuir bastante, né? A humanidade é muita coisa. Você morreria e entregaria a sua vida pelos seus vizinhos? Assim, eu não tenho intimidade nenhuma com meus vizinhos, minhas irmãs. Eu não daria minha vida pelos meus vizinhos, não. Jesus deu a vida dele por mim e pelos meus vizinhos. Todinho, da minha rua toda. Sabe? Jesus, Ele é amor. Ele não veio para condenar a mim, a você, aos meus vizinhos, não. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele anseia pela libertação das nossas almas que ainda estão aprisionadas, né, com o peso e a culpa do pecado. Seja liberta hoje, minha irmã. Sabe? Seja liberta hoje. Jesus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama um pecador. O ponto fraco de Jesus é uma pessoa arrependida. A mulher extraordinária é aquela que busca se aproximar do caráter de Cristo, amando os pecadores, suspendendo o julgamento e estendendo a mão ao invés de apedrejar.
Apedrejar é pecado. Olha que coisa. Então, vai e não apedreje mais, minhas irmãs. Bem, a gente já sabe disso, né? Jesus não ama pecado. A partir do momento que você continua, né, com o seu pecado de estimação, né, a partir do momento que você continua amando o seu pecado, colocando ele no lugar ao qual deveria estar o Senhor, isso ele não ama. O pecado ele não ama. E aí, o que pode ser o pecado? Pode ser que o seu pecado seja adultério, pode ser que você seja uma pessoa orgulhosa, pode ser que o seu pecado seja fofoca, pode ser... Pecado é um monte de coisa, é bem vasto. É bem aquilo que nossa carne clama, sabe? É aquilo que a gente faz muito naturalmente. O que a gente faz? Que pensa aí numa coisa que você faz naturalmente. Então, o teu natural é pecaminoso. E então, assim, ele não ama isso. Mas ele ama um pecador, ele ama uma pessoa. Jesus ama um ser vivo, um ser humano. Jesus ama isso, irmãs. E pra gente ser extraordinário, a gente precisa nos aproximar do caráter de Cristo. E não é fácil, é desafiador, mas é isso que a gente é convidado todos os dias. Amar os pecadores e suspender o julgamento. E estender a mão, ao invés de apedrejar. Sabe? Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei aquilo que você... as pessoas que estão ao seu redor. Mas não julgue, sabe? Acolha, estenda a mão. Independente do que seja. Estenda a mão. O Senhor nos convida a isso, a estender a mão. E aí diz aqui no finalzinho que apedrejar é pecado. Ai, irmãs, puxa vida, a gente até precisa pedir perdão, né? Pelas pedras que a gente já tacou nessa vida. Mas o interessante é que o Senhor, apesar de apedrejar ser um pecado, Jesus ele nos convida a ir e a não apedrejar mais. Vai e não apedreje mais, sabe? Mantenha os seus julgamentos alheios dentro de você. Conta ele só pra Jesus, não conta pra outra pessoa não, sabe por quê? Porque você pode contaminar o outro. E aí, quando a gente contamina o outro, não é legal, irmãs. Bem, e então como vai ser a sua oração sobre a característica de ser acolhedora de uma mulher extraordinária? Vai ser de arrependimento ou confissão, afinal de contas você olha e você vê que você não é uma pessoa acolhedora. Pelo contrário, você é julgadora. Vai ser profetizando ou vai ser de gratidão? Na hora da prática de hoje é a seguinte: desafia você a olhar primeiro para dentro de você e a enxergar qual perfil você está sendo. Se for acusadora, que pare em nome do Senhor Jesus. Se for acolhedora, que Deus abençoe a sua vida e de outras mulheres que você vier a influenciar. Então, nós somos realmente convidadas a fazer essa análise pessoal. E o desafio diário de hoje é: o que você tem sido com as pessoas? Acusadora ou acolhedora? Que fica essa reflexão aí. E essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser acolhedora. Declare sobre a sua vida, minha irmã: eu serei uma mulher acolhedora. Lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.